Seja bem-vindo, pessoal, ao nosso primeiro episódio do podcast, né, para o nosso PharmaCast. Estamos aqui, a gente veio falar um pouquinho sobre o que vai ser esse projeto, sobre o que a gente vai estar trazendo para vocês, não é? Paloma, nossa representante farmacêutica, fala um pouquinho para aí sobre você. Então, minha gente, nós estamos nervosas, porque Muito. é a nossa primeira experiência, né, com o podcast. Mas eu espero que Mas vale a pena, né? Vale a pena a gente... Vale a pena e eu espero que a gente consiga passar para vocês da melhor maneira possível. Tudo que a gente tem para trazer. Convive, assim, as nossas experiências, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E vai vir muita coisa boa por aí. Em breve nós vamos ter convidados, né? Isso. Hoje a gente só vai falar um pouco mais, primeiro apresentar o projeto, falar um pouco sobre a gente. E espero que vocês gostem. A gente vai estar sempre trazendo assuntos do dia a dia, assuntos de saúde, né? Feito a gente já falou com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho da dificuldade da gente até chegar aqui hoje para a gente conseguir gravar. Pois é. Que não foi fácil, né? Primeiro, o dia a dia da farmácia em si, né, Pá? Pois é, é aquela questão, né? Aquele ditado que muitas pessoas falam, quem vê close não vê corre. Então, só a gente sabe o que a gente passou para estar aqui hoje, para a gente poder fazer esse projeto para vocês. Não é fácil. Nós somos mães reais, não somos mães de Instagram. Então, não é fácil, acreditem. Mas a gente consegue, porque nós somos mulheres fortes. Isso. E a gente pode tudo. E assim, Pá, é importante também a gente estar sempre falando a questão que dessa vez está sendo gravado, mas a gente também vai estar sendo ao vivo. É porque no momento a gente está com algumas situações de horários mesmo, que não estão batendo. Mas logo, logo vai ser ao vivo, né, com alguns convidados. Logo, logo vai ser ao vivo e a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal. Isso. Já vai contar muito, né? O PharmaCast está nascendo agora, é um bebê, mas eu tenho certeza que vai tomar uma proporção muito boa. E aí, para a gente dar continuidade, falar um pouquinho sobre o que a gente está planejando para vocês, né? Então, assim, a gente queria falar sobre, por exemplo, saúde. Para a gente poder chegar até aqui, hoje, a gente teve que se virar nos 30, como Paloma falou, né? Paloma tá com o bebezinho dela esperando ela, o meu também. E não é fácil, né, Pá? Fala um pouquinho da tua vivência de mãe, como foi ser mãe, como foi tu conseguir conciliar o trabalho. Eu sou mãe recentemente, né? Então, Mãe recém-nascida. Recém-nascida. E Paloma já tá há 4 aninhos, né? Que teu bebê vai fazer. E assim, foi uma experiência muito diferente com Paloma, porque ela teve que abrir mão de bastante coisa, né, Pá? E a gente queria trazer um pouquinho esse momento, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar com a gente ter que abrir mão do nosso profissional para a gente poder conseguir dar continuidade. Fala um pouquinho aí da tua luta. É assim, cada mulher passa por uma experiência diferente, né? Tem mulheres que conseguem se adaptar ao processo rápido, tem outras que já demoram um pouco. No meu caso, eu demorei muito, né? Eu trabalhei com meu filho até 1 ano. Quando começou a pandemia, eu escolhi ficar em casa com ele. Na época, ele tinha 1 aninho. E fiquei 2 anos e meio em casa. Voltei agora para o mercado de trabalho. Fazem 6 meses só. Acho que é 6 meses, né? Então, assim, não é fácil. Eu não sei como eu consegui, no início de tudo, né? Ter que conciliar. Meu filho mamou até 2 anos. Então, assim, não... Foi difícil. Não se iludam, porque foi muito difícil. Mas aí tem tudo a contrapartida. Por exemplo, já eu não conseguia amamentar. Né? Então, a gente já tem dificuldade em outras situações. Para mim, foi mais fácil a questão, por exemplo, de dormir, porque bebê com fórmula já consegue dormir um pouco mais. O leite termina sustentando mais do que o próprio leite materno. Mas, em compensação, é difícil tanto quanto a frustração de uma mãe não conseguir amamentar, né? Eu tomei de tudo que você imaginar. Eu tomei tintura de algodoeiro, tomei domperidona, tomei suco de uva, caldo de cana, que eu odeio caldo de cana, comprei um litro de caldo de cana. E, assim, a frustração é bem grande, mas a gente também tem que entender que cada ser humano é diferente do outro e a gente tem que respeitar um pouquinho o nosso corpo, né? Foi quando eu comecei a dizer, não, realmente basta, eu estou dando o meu melhor, infelizmente não estou conseguindo amamentar, mas isso não significa que eu não consiga dar o melhor para o meu filho. Com Já certeza. Você teve a sua experiência de amamentação? Eu tive a minha, ela teve, cada mulher passa por uma frustração, né? Eu passei por uma frustração em relação ao parto, porque eu me programei, eu me planejei psicologicamente, tudo, emocionalmente, para ter um parto normal. E eu não consegui ter um parto normal. Eu entrei em trabalho de parto, eu fiquei mais de 48 horas dilatando, cheguei até 9,5 centímetros e no final tive que ir para uma cesariana de urgência. Então, assim, foi muito frustrante para mim isso, mas é exatamente o que ela disse, né? A gente faz o que o nosso corpo, a gente vai até o limite do nosso corpo.
E, assim, em relação a amamentar, tem mulheres que têm mais dificuldades, outras não. Eu não tive dificuldade para amamentar. Claro, no começo é difícil, o peito fica ferido e tal, mas consegui, né? Então, assim, é importante. Não existe competição. A gente não está aqui para falar de competição, de quem conseguiu, quem não conseguiu. A gente está aqui para falar das experiências que a gente passou reais, né? Porque tem muita gente que vê no Instagram e acha, quer se comparar com a vida da blogueira, da mãe que teve neném há uma semana, já está com a barriga chapada. E a gente sabe que não é assim. Porque na gravidez, depois que a gente tem um bebê, o nosso corpo se transforma. A gente renasce de fato. E a gente tem que se acostumar com a nossa nova versão. Então, assim, no começo, realmente, é difícil para a gente se aceitar, né? Eu fui uma pessoa, eu sempre fui muito vaidosa, quem me conhece há mais tempo sabe. E, assim, quando eu tive Bento, foi difícil para eu poder me cuidar. Eu abri mão de muitas coisas, assim. Às vezes eu não tinha como ir no salão toda semana para escovar o cabelo, não tinha como fazer a unha, porque eu não tinha com quem deixar. E, assim, quando a gente é mãe, a gente se cobra muito de querer estar com o filho. E se sente culpada por isso. Essa questão de culpa, antes de eu ser mãe, todo mundo falava, não, tudo que a criança faz, a gente sente culpado, né? Minha mãe mesmo dizia assim, se tu tá feliz, eu fico preocupada, se tu tá triste, eu fico preocupada. E a gente não consegue sentir isso, só sente realmente na pele. E tudo realmente a gente sente culpada. Se a gente amamenta, a gente sente culpada. Se não amamenta, se sente culpada. Se o bebê tá dormindo bem, se sente culpada. Então, assim, é bem difícil essa questão de convivência. E logo nós, mulheres, hoje em dia, que a gente tá nessa questão muito profissional, né, pá? A gente termina tendo uma frustração, porque a gente tem esse impacto, de repente, de ter que dar uma pausa no profissional da gente, para a gente poder conseguir dar continuidade depois, porque a gente tem que dedicar um determinado tempo para aquele ser que depende 100% da gente, né? Então, isso também de aceitar e dizer, não, espera um pouquinho, a gente vem com aquele profissional todo encaminhado e, de repente, espera um pouquinho, daqui a pouco tu volta, não é fácil, né? Então, é um desafio. Fora que, como Paloma falou, a questão do corpo. Eu tive muito. Todo mundo sabe, né? Os sintomas de gravidez e os sintomas depois pós. Então, assim, eu desenvolvi estria. Eu desenvolvi. Quem não? Quem não? Eu tô com uma queda de cabelo, que eu tô com uma tiara aqui sem cabelo. Então, assim, tudo isso também afeta bastante com a questão da nossa autoestima. Muito. Né? Mexe Então, muito com a autoestima. e você não dormir, gente? Privação de sono, para mim, um dos maiores desafios da maternidade até hoje. Até hoje não, hoje está mais tranquilo. Mas foi justamente a privação de sono. Eu passei quase 2 anos sem conseguir dormir. Eu não dormia, porque meu filho, ele mamava e, tipo, ele não dormia. Eu não dormia. Então, assim, foi muito difícil. Eu adquiri uma ansiedade. Então, assim, foi muito frustrante. Quem me vê agora, Paloma, assim, toda bem resolvida. Ajeita aqui. Sim. Onde aqui? Sim. Quem me vê agora, Paloma, toda bem resolvida, não sabe o que eu passei. Os dias de luto que eu tive, porque de fato é um luto. É Né? complicado. Então, assim, é muito importante também a questão da rede de apoio. Eu sempre tive uma rede de apoio boa. Minha mãe sempre me ajudou, até hoje. Inclusive, minha mãe agora. Agora não, acho que minha mãe já saiu para trabalhar, agora quem tá com ele é o pai. Mas, tipo, são 7 horas da noite e estamos aqui. Tô com saudade? Tô. Me sinto culpada às vezes? Me sinto. Mas a vida tem que seguir. Independente. Então, assim, para quem está agora nesse processo de mãe recém-nascida, é bem interessante que vocês vejam esse podcast até o fim, que vocês, de alguma forma, se identifiquem. A gente está tentando passar, assim, muita empatia para vocês. Isso. E a questão também da importância, por isso que a gente quer trazer bastante, né, Paloma, uma questão de profissionais, para estar trazendo sempre dicas, porque, assim, é importante a gente ter profissionais de confiança, não sei se, eu acredito que você também tenha ido atrás, mas, por exemplo, nutrição, é importantíssimo nutricionista no processo da gestação e no processo do pós. A gente não tem mais aquele metabolismo tão fácil de perca de peso, a gente precisa de uma alimentação saudável para amamentar, né? Tem a questão também da gestação, feito eu estava falando, toda a alimentação. A gente precisa também de alguns suplementos, né? Que é onde entra também o profissional, o obstetra, ele que vai entender um pouquinho a necessidade do nosso corpo. Então, ômega 3 é essencial. Oi? Olha o grupo aí. Eita, Gente, tô ó, sem celular produção. Vamos ver aqui. Sobre o sono aí, pra falar um pouquinho sobre a vitamina que tem na forma viva também. Deixa eu ver aí o Já é grupo. uma boa dica para as mães aí. Sim, feito eu estava falando essa questão de suplementação, né? Que é justamente, sendo que aqui focado na parte de suplementação do sono.
É importantíssimo. Gente, um sono recuperado não volta, né? A gente tava comentando isso agora há pouco, que o pessoal aqui da produção não dorme e eles viram. Jovem Lânio e Aslan, eles não dormem. Então, assim, uma noite mal dormida não volta e a gente precisa bastante dessa questão de suplementação vitamínica e da questão de alguns antioxidantes, tanto na gestação como depois, né? Isso é extremamente importante. Uma suplementação que eu falo muito, eu acho que todo mundo que me conhece, eu falo bastante, é a questão do ômega 3. A gente não tem como passar por uma gestação sem a suplementação de ômega 3. Não tem como a gente, pós-gestação, a gente não tá com ômega 3. Então, assim, claro que cada obstetra tem sua orientação. Claro que a gente não pode estar tomando polivitamina. Ah, mas é vitamina. Não, mas a gente também precisa de orientação profissional, de um nutricionista, do obstetra, do farmacêutico, né? Então, para isso que existe, os profissionais, não é estar olhando no YouTube, eu vi aquele podcast que Laís falou que tem que tomar vitamina e eu tô grávida, vou comprar ali na farmácia. Certo, cada ômega 3 é diferente. Então, o ômega 3 que a gente precisa numa gestação é diferente de um ômega 3, por exemplo, para uma acne, um anti-inflamatório, né? Para um emagrecimento. Então, isso é importante a gente ter essa questão de orientação. E por isso, né, Paloma, que a gente está trazendo para vocês essa questão de estar trazendo profissionais e estar tirando essas dúvidas. E mostrar sempre a importância de que, gente, automedicação não é saudável. As pessoas têm mania de dizer, eu vi Google aonde? não é médico. Isso. E YouTube, tu viu aonde? Não, eu vi no doutor que estava dizendo no YouTube que eu tenho que estar tomando Lugol, que eu tenho... Não é assim. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada corpo. Essa questão da individualidade, né, de tratamento individual, é muito importante. Então, vamos ver o que é que a gente necessita, vamos ver o que é que a gente está precisando. E isso, na gestação, é importantíssimo. Por mais que a gente tenha um padrão, mas a gente tem que ter também a individualidade de cada mulher. Tem mulher que desenvolve diabetes gestacional, tem mulher que termina tendo pressão alta, tem mulher que termina engordando um pouco mais, né? Eu engordei 17 quilos na minha gestação. Eu também. Né? Graças a Deus, eu não tive diabetes gestacional, nem tive pressão alta. Foi bem tranquilo. Mas, assim, foi 17 quilos. Para mim, a médica tinha me dado 10 quilos. Eu passei 7 quilos aí da meta, né? Então, assim, isso é de extrema importância, essa questão da orientação. E também não se cobrar. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim, Laís, não fica estressada, não fica pensando nisso de ganho de peso, não. Vai curtir teu momento. E não é fácil a gente, de repente, seu corpo modificar completamente, né? Verdade. Para mim foi mais difícil o pós-parto. Porque quem vê aquela blogueira que teve o bebê hoje, amanhã tá com a barriga chapada, gente, vocês têm que entender que o processo de uma mulher, desse tipo de mulher, é diferente da nossa vida real. Essa mulher, ela passa a gravidez toda fazendo dieta, tem profissionais acompanhando ela, então a gente não pode se comparar. E depois que a gente tem um bebê, eu digo, a gente renasce de novo. E não tem o que fazer. A gente tem que se aceitar, se amar do jeito que a gente é. Né? A gente sabe que o nosso corpo passou por mudanças para gerar a vida, né, do nosso filho. E quando a gente vê que foi por um bem maior, a gente acaba aceitando mais fácil. Eu, por exemplo, não estava nos meus planos ser mãe, né? E de repente veio, não estava mesmo nos meus planos, mas de repente veio assim. Realmente não é clichê, foi a melhor coisa que aconteceu na vida. É um amor, é um sentimento que compensa tudo o que passa no seu corpo. Claro que a gente é ser humano. A gente vai ter dia que a gente vai se acordar e vai se achar um lixo, né? É normal e todos os dias a gente tá aí para isso, para tentar melhorar. Por isso que a gente está trazendo. Inclusive, um dos convidados que a gente vai trazer para vocês é para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, que é o mal do século, é o mal pós-pandemia. Né? Pós-pandemia, eu acho que duas situações extremas depois que veio da pandemia foi a ansiedade e foi a questão de ganho de peso. Muitas pessoas ganharam bastante peso na pandemia e muitas pessoas desenvolveram... não, Josi? Então, muitas pessoas... E assim, isso termina desenvolvendo também a ansiedade, porque você ganhou peso. E aí, o que é que eu faço? Poxa, é aquele estresse. Não, vamos tomar médico, que é milagre, né? Vamos trazer também nutricionista para vocês. Justamente para falar que não existe milagre. Tudo é hábito. Do mesmo jeito que a gente demorou um tempo para ganhar aquele peso, a gente tem um tempo para perder aquele peso. Eu costumo falar isso muito na parte estética também, quando a gente vai para a pele, que é outra alteração na parte da gestação. Graças a Deus eu não tive, mas muitas pessoas desenvolvem melasma, né, na gestação, desenvolve acne. Gente,
O escurecimento de axila. Eu fiquei. Eu acho que até hoje eu tenho essa É questão. horrível. Eu fiquei aqui, ó, no pescoço. Tudo que era a Eu volta também ficou escuro. fiquei. É axila, pescoço. E assim- Não adaptou a barriga, ficou também a linha? Ficou. A linha saiu, assim, com o tempo, ela foi saindo. Eu acho que passou uns 4, 5 meses A pra minha linha, ainda tá. pra linha nígrea, A né? minha ainda Que tá. fala assumir tudo. Mas, assim, as outras partes ainda estão escuras. E é isso, vida real, minha gente. E aí, para isso também, do mesmo jeito quando a gente vai tratar, como esse melasma que foi desenvolvido, por exemplo, no rosto, ele foi desenvolvido através de, por questão hormonal, né? Então, não é de uma hora para outra também que a gente vai limpar. Então, as pessoas acham que em uma semana que está usando um produto, a um mês está usando um produto, vai tirar o melasma. Não, primeiro o melasma você tem que conviver com ele, né? Melasma, ele é sistêmico. A gente costuma falar isso. Isso aí é um spoilerzinho para depois a gente estar trazendo profissional para falar um pouco mais sobre melasma, né? Que é um assunto bastante importante, principalmente no ambiente que a gente vive, né? Não, e eu tô diariamente, né, nos consultórios e eu vejo sempre as queixas, assim, dos profissionais que melasma é o carro-chefe. Então, eu acho que 80% das mulheres desenvolvem melasma na vida. Eu, graças a Deus, não tive ainda, né? Eu não sei se futuramente eu possa vir a ter, mas ainda não tive. Sim, mas a questão é o seguinte. Quando eu falo isso, as pessoas, tipo, poxa, mas o melasma ele é sistêmico. O melasma não é colocar um creme em cima da mancha que vai sair, né? O melasma a gente tem que ver todo o conjunto. Uma mulher que tem melasma, ou um homem, e não dorme bem, botar um creme vai resolver? Não vai ser frustrante. Todo um conjunto, né? Isso. Hoje a gente entende... Prestar atenção, né? Na hora de dormir. Pois é, o pessoal não dorme, aí depois tá com mancha no Pois rosto, é. né, a Islã? E aí, vai ter Na que vir pra verdade- Farmaviva pra comprar os creminhos e melatonina pra dormir. Né? Como eu estava falando, é todo um conjunto em tudo, né? O sono é importante como um todo para a saúde. Se você se alimenta, não adianta você fazer uma dieta, você ir treinar, fazer tudo direitinho se você não dorme bem. Isso. Não é E verdade? Assim, é muito fácil falar, né? As pessoas chegam lá na farmácia e eu digo assim, me diz um pouco, fala um pouquinho da tua vida. Tu teve estresse recentemente? Aí as pessoas delicadamente olham pra mim e fazem, quem é que não é estressado hoje? Delicadamente. Né? Bem delicadamente. Mas assim, eles têm razão. Quem é que não é estressado hoje? Tudo causa um estresse. O trabalho, a falta de sono, o dia a dia, a ansiedade. E a gente se estressa com muita facilidade, né? Isso. E esse A gente não para pra pensar, às vezes, que tem motivos que não precisa a gente se estressar da forma que a gente tá ali. Mas não é fácil a gente falar. Eu sei que não é fácil, eu passo por isso diariamente, minha gente. Eu tô falando aqui, mas eu passo por isso diariamente. Eu tenho vários minis ataques e surtos diários. Mas, Inclusive, essa tarde inteira. recentemente, hoje foi o dia, né? Mas estamos mostrando a nossa resiliência, estamos aqui. Pois Pra é, dar gente, certo. justamente, e assim, para fazer realmente essa mudança cultural, de entender que o corpo como um todo é importante. Não adianta eu ir numa farmácia comprar um remédio, um clareador de pele e colocar que vai funcionar. Não adianta eu ir ali na farmácia e dizer o que é que tem para emagrecer, tomar um remédio de tarja preta, por exemplo, porque receita... Todo mundo consegue, vai tomar um medicamento tarja preta, perde peso, depois volta. Isso não existe, pessoal, isso não existe. A gente quer rapidez, mas a gente não pode estar tendo rapidez. Então, esse mundo que a gente quer tudo rápido, tudo de WhatsApp, tudo de... Termina tendo essa ansiedade e a gente quer tudo para ontem. E a gente tem que entender e respeitar cada corpo. A gente sabe que é um processo, minha gente. A vida é um processo. E é uma coisa que eu tô vivendo muito agora. Eu amadureci muito nos últimos anos, né? Depois que eu tive meu filho, eu era muito... Quem me vê aqui gravando um podcast, falando aqui com a cara lavada, eu era muito tímida. Eu morria de vergonha. Ela que me conhece há mais tempo sabe. Eu tremia na base só de chegar e falar, ter que falar, gravar um vídeo, fazer alguma coisa. E hoje eu me sinto super segura de estar aqui, porque eu me aceito com as minhas imperfeições. E isso que importa. Né? E assim, a gente curte o processo. Eu estou vivendo esse processo, eu sei que é um dia após o outro. Inclusive, lembrei agora da minha terapeuta, que eu estava até conversando com ela, que ela fala, até as meninas na farmácia brincam comigo, Paloma, eu queria ter o teu amor próprio. Mas ela disse, menina, tu tem muito amor próprio, minha terapeuta. As pessoas que vêm aqui não tem essa autoestima que tu tem, não. Mas é hoje. Ninguém me sabe o que foi que eu passei. Né? Então, é muito importante a gente saber que é um dia após o outro. E se a gente se deixar bater por tudo,
né? A gente acaba E tudo bem, mesmo Paloma que tem autoestima alta, altíssima. tem dias que ela também vai Tem dias que estar. eu me sinto um É. cocô. Por isso, mais uma vez, o nosso projeto foi justamente pensando nisso, sabendo que isso não é só eu e Paloma que passa por isso. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente mulheres, passam por essa situação que teve que abrir mão de tanta coisa para se dedicar à sua família, que é muito gostoso, gente. Isso é maravilhoso, tá? Tudo bem, tem pessoas que não querem, tudo bem, cada um tem que escolher e ver o que você é feliz. Então, por isso que a gente pensou nesse projeto, porque a partir disso, de estar trazendo profissionais e mostrar nossa vivência, a vivência de outras pessoas, e que está tudo bem. O importante é a gente se sentir bem e tentar todos os dias ser feliz. Não é pensar na felicidade daqui a tantos dias, é ser feliz hoje. Hoje a gente teve vários baixos aqui. Ai, tá acontecendo alguma coisa que não vai dar. E estamos aqui nos doando o máximo para poder compartilhar isso com vocês, dizer que tudo bem, todo mundo tem seus dias ok e seus dias não ok. E é aquela coisa, né, gente? A vida não é linear. Tem seus altos e baixos e a gente tem que aprender a ter resiliência para saber lidar com esses dias difíceis, saber que eles passam e tentar aproveitar ao máximo os dias bons. Todos os dias eu saio de casa sabendo que eu vou levar algum aprendizado para casa. Meus dias não são fáceis, minha rotina não é fácil. Eu lido com pessoas, então vocês sabem que pessoas são difíceis. E todo dia eu levo uma lição para casa. E o importante é no final do dia. E outra coisa, esse negócio de dieta, a gente tem que se alimentar bem. Mas Se também alimentar a gente bem. tem que dar a opção pra gente mesmo comer besteira. Por exemplo, já tá chegando nossa pizza, né? Já chega a nossa pizza, que a gente merece hoje. Pois é, depois de um dia desse, a gente merece. E aí amanhã a gente volta com nossa dieta ok para tentar perder o peso que eu ganhei da gestação e não perdi ainda, né? E aí vida que segue. Outra coisa, a atividade física é extremamente importante. A gente vai tentar estar trazendo profissional Pois é. também da área de educação física, para a gente entender a importância de cada exercício. E outra coisa, gente, respeitar o corpo da gente Respeitar no o nosso exercício. corpo. Ah, Pois fulano é. faz crossfit. Eu não... cuidado para não prejudicar a questão de coluna, né? Questão, enfim, é bem complicado. Eu mesma, eu sempre fui uma pessoa sedentária, assim, eu nunca gostei, eu não gosto, mas hoje eu tenho maturidade para entender que é necessária a atividade física, porque o corpo precisa se movimentar, né? Para eu poder ter energia para fazer tudo o que eu preciso no meu dia, eu preciso ter resistência, e para eu ter resistência, eu tenho que praticar atividade física. Eu comecei semana passada, eu tomei uma decisão, e comecei semana passada a fazer atividade física. E assim, foi muito difícil para mim, tipo, a culpa veio, né? Veio aquela vozinha lá. Porque assim, eu passo o dia fora. Então, eu só vejo o Bento à noite. E às vezes eu saio de manhã e ele tá dormindo. E eu chego, se eu sair do trabalho e for pra academia, eu vou chegar tarde em casa, tipo 8h30, 9 horas, como eu cheguei semana passada. E eu me sinto culpada por isso. Poxa, eu vou chegar em casa, eu vou ter 1h30 com meu filho. Mas eu sei que é importante pra mim. Porque pra eu cuidar dele, eu preciso estar bem. Então, assim, são coisas que a gente precisa abrir mão e ter maturidade pra entender. Né? Não é só corpinho bonitinho. É questão de saúde. Então, assim, eu tô me esforçando o máximo para tentar. Eu sei que todo dia eu não vou conseguir, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana. Quem sabe 4. Mas é exatamente isso. A gente respeitar o nosso limite também. São conquistas diárias, né? Que a gente vai indo atrás. E assim, a gente quer muito também, eu vou pedir a vocês a questão de vocês, de assuntos do cotidiano, né? Que vocês queiram que a gente traga. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história, né? Conhecer Vai um vir pouquinho muito a mais gente. histórias por aí, tá? Muitas histórias. Eu não me apresentei na questão do profissional, né? Paloma falou que trabalha na farmácia, mas eu sou farmacêutica, sou especialista na parte de cosmetologia. Então, também vou estar trazendo um pouquinho pra gente falar essa área estética, né? Dicas de pele, gente, para deixar a pele maravilhosa. Inclusive, ela tá fazendo um peeling em mim, tá? Depois eu vamos vou ver contar o resultado. Vamos ver. Espero que seja bom, porque senão a gente Não, tá vai fazendo ser bom, minha gente. Vai ser bom. Vai ser bom. Mas é Resiliência. isso, eu espero que vocês tenham gostado desse novo projeto. Foi com muito carinho que a gente pensou, não foi, pá? Já faz uns meses que a gente vem organizando. Nossa querida Duda, que tá ali na luta, né? Nossa produção, que sem ela também esse podcast não ia andar. Não porque ia a pra gente, canto nenhum. a gente, assim, a nossa agenda é muito cheia, a gente não consegue. E vocês sabem que. Vocês nem imaginam que pra gente estar aqui agora, o corre que foi feito. A Islan e Jovelânio, Os meninos da produção ali. que tá ali na luta, esperando com a pizza. Vou cobrar a pizza. Então, assim, espero que vocês tenham gostado mesmo de coração. O próximo a gente vai estar com convidados, né? Não vamos falar, para vocês ficarem na expectativa, mas vai ser convidados pensando no melhor para vocês e para estar trazendo várias, assim, dicas e
tirando um pouquinho desses tabu de alguns que a gente termina vendo em internet e pronto. Pois né? é, e sem falar que é muito importante a opinião de vocês também, tá, minha gente? A gente vai postar lá no Instagram e a gente precisa muito da ajuda de vocês, que é pra gente tocar esse projeto E vai dar com certo. muito carinho. Já Lembra deu de certo. se inscrever, Se inscrevam no colocar canal. o sininho lá pra notificação, porque sempre que a gente estiver lançando um vídeo novo, vocês vão lá e dão uma assistida. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi, assim, uma coisa mais rápida, né? Foi mais pra gente realmente se apresentar, falar um pouquinho. Ah, obrigada, viu? Eu que agradeço Pela luta pelo do dia convite. todo, que eu que sei que não é agradeço. fácil pra Não é vocês. fácil, mas é isso, né? É. Obrigada por abraçar essa ideia da gente, né? Principalmente que quem teve o início da ideia foi Paloma, né? E abraçou com muito, muito carinho, assim, pra gente conseguir. Então, um beijo bem grande. E sigam a Farma Viva também no Instagram. Farma Viva, minha gente. Farma Viva Gravatá. Sigam. É, sigam lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.